iniciando o capítulo 38 de Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, na primeira parte do Tânia. Nos capítulos anteriores, o Alter Rebbe nos explicou, nos enfatizou a grandeza e a importância do cumprimento das mitzvot práticas, o impacto e efeito espiritual da prática das mitzvot. E prática das mitzvot inclui também as mitzvot que são feitas verbalmente, conforme nós vimos que mesmo a verbalização das palavras sagradas que se constituem numa mitzvah é uma forma de ação prática também, de acordo com a Halachá. Nós vimos que através da prática das mitzvot, com isso há um envolvimento essencial da alma energizante, ou seja, há uma participação nesse cumprimento da mitzvah da alma energizante, que é a alma animal, ela que nos dá força, energia física para realizar esses atos. Portanto, há um envolvimento da alma energizante junto com o corpo, e eles ficam direcionados para o campo da Kedushá, da santidade. E como nós vimos, esse é o propósito de toda a criação, refinar o lado físico, material, corpóreo, para produzir a Deus uma morada justamente no plano mais inferior. Que todas essas mitzvot que são cumpridas através da prática e da fala, então elas são realizadas pela força energizante que emana da alma animal. Uma vez que esse é todo o objetivo da descida, inclusive da alma divina para esse mundo, que o propósito e o objetivo disso é elevar, provocar uma ascensão, uma elevação no lado físico corpóreo, produzir uma retificação e conserto sobre a alma energizante animal e também sobre o corpo. Então, dado esses fatores, daí vem a grande importância que foi enfatizada pelo Alter Rebbe nos capítulos anteriores da ação prática no cumprimento das mitzvot. Prossegue o Alter Rebbe nos diz no capítulo 38, Vehine im kol aniskar le'el yuvan heitev, psak halacha arucha betalmud poskim, dehirhur lav kedibur damei. Com tudo que foi exposto acima no capítulo anterior, capítulo 37, podemos compreender melhor a determinação da lei judaica, aquilo que consta no Shulchan Aruch, no nosso código de leis, prescrita no Talmud de códigos de Halachá, o que prescreve a lei, segundo a qual meditação não conta como recitação. Uma série de mitzvot que envolvem a expressão verbal. Não é suficiente, não é bastante que a pessoa faça apenas uma leitura visual, ou que pense e cogite sobre aquele assunto, mas é explicitamente necessário que a pessoa pronuncie as palavras, a pessoa diga, não é? Que se expresse verbalmente. E de acordo com isso, de fato, prescreve a Halachá, Be'im kara kriyat shema b'machshavto belibo levad, bechol koach kavanato, לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולקרות, וכן בברכת המזון דאורייתא ובשאר ברכות דרבנן ובתפילה. Isso significa, de acordo com esse princípio da Halachá, que se a pessoa lê o Shema, é uma mitzvah da Torá ler o Shema todos os dias da nossa vida, de manhã e de noite. Se a pessoa lê o Shema somente em seu pensamento, sem pronunciar as palavras, sem dizê-las, sem pronunciar as palavras com a boca, mesmo que a pessoa tenha feito essa recitação do Shema com todo o seu poder de concentração, pensando em cada palavra, no sentido de cada um dos termos e todo o conteúdo profundo, a mensagem que isso transmite, mas se a pessoa não pronunciou as palavras verbalmente, ela não cumpriu o requisito básico do mandamento de ler o Shema. Mesmo que ela pensou, se concentrou, se aprofundou, mas se não pronunciou as palavras, não cumpriu a mitzvah.
e deve voltar a lê-lo novamente, proferindo as palavras, assim prescreve o Shulchan Aruch. Uma vez que ele não cumpriu ainda a mitzvah, tem que voltar a ler, tornar a ler, pronunciando as palavras, porque somente dessa forma é que se cumpre a mitzvah. E a mesma lei se aplica ao Birkat Hamazon, que é a bênção de graças após a refeição. Quando tivermos uma refeição que está baseada em pão, etc. Então, ao término dela, depois que a gente se fartou, satisfez, faz o Birkat Hamazon, a bênção de graças, que é um preceito bíblico. Essa brachá também é uma mitzvah, é um preceito bíblico. O cumprimento dela envolve uma mitzvah da Torá. E as outras bênçãos, já as outras bênçãos sobre alimentos, tanto bênçãos anteriores como posteriores, que são de origem rabínica, mas tanto em um como outro, tanto no caso do Birkat Hamazon como outras bênçãos, também elas devem ser expressas oralmente para que a mitzvah seja cumprida. Se a pessoa apenas meditou na bênção, se ela refletiu sobre o Birkat Hamazon, mesmo sobre cada uma das suas palavras, se apenas pensou, mas não disse, não pronunciou, não cumpriu a mitzvah, não cumpriu com sua obrigação. E mais do que isso, ele nos diz, da mesma forma, a oração, a tefilá, a reza, ela precisa ser pronunciada, mesmo a midá, que é lida em voz baixa, mas tem que se balbuciar, ou seja, as palavras têm que se articular nos lábios e pronunciá-las em voz baixinha, mas pronunciando. Apesar de ser essencialmente o serviço do coração, mesmo que a reza é definida pelos nossos sábios como Avodah Shebelev, ou seja, que aquilo que a Torá nos fala de servir a Deus com o coração, o que isso significa? Servir a Deus através da oração, da reza. Então nós vemos que a reza essencialmente está ligada com sentimentos, com o âmago íntimo da pessoa, mesmo que a essência principal da reza é o serviço com o coração. Mesmo assim, se a pessoa apenas meditar, refletir, etc., sem pronunciar as palavras, ele não cumpriu sua obrigação, não desincumbiu a mitzvah, ele precisa voltar, tornar a rezar, dizendo e pronunciando as palavras. Então, baseado naquilo que nós aprendemos no capítulo anterior, nós entendemos o porquê dessa alahá. Por que a alahá enfatiza tanto a necessidade de falar, pronunciar, articular as palavras, mesmo se tratando de assuntos onde aparentemente o principal é absorver o conteúdo, internalizá-lo, não é? Mas não basta a meditação, não basta apenas refletir e pensar, é necessário, obrigatório, dizer, pronunciar, falar, tanto no Shema, Birkat Hamazon, Brachot, a própria Tefilá, a oração. Então, baseado no que aprendemos anteriormente, que na verdade nossa alma veio para esse mundo, nossa alma divina veio aqui, não para benefício e necessidade própria, porque ela já é divina, já é elevada, ela veio para refinar e elevar a alma energizante, que é a alma animal, junto com o corpo físico. Por isso é imprescindível, é indispensável a participação, até física, corpórea da pessoa no implemento, no cumprimento das mitzvot. E isso se expressa nessas mitzvot através do movimento dos lábios, da fala, tudo envolvido com expressão verbal, que isso vai trazer esse envolvimento maior da alma energizante e do corpo, essa participação deles associados ao cumprimento de mitzvot. E esse é o objetivo, o propósito de toda a criação, elevar o plano terrestre o mais inferior para Deus. Então isso está bem alinhado com as conclusões que tiramos e que chegamos a partir do capítulo anterior. Por outro lado, vai nos dizer o Alter Rebbe agora, e vai seguir nos explicando. Isso, como a gente já mencionou anteriormente,
aquele que estuda o Tânia Hassidut não deve estranhar isso, que muitas vezes parece que o Alter Rebbe, o autor, nos leva, vai num vai e vem. Primeiro ele nos traz explanações que nos levam a concluir que isso é o mais importante, isso é o essencial, isso é o primordial, mas depois parece que ele volta e encara o outro lado da moeda e nos desvenda outros aspectos, os quais nos levam, às vezes, até a uma conclusão oposta daquela premissa que a gente tinha imaginado que ela já era definitiva. Então ele nos demonstra um outro aspecto, que na verdade, e até de forma ambivalente, ele não contradiz o primeiro, mas são aspectos diferentes, que nesse aspecto isso é o primordial, mas se olhar de uma outra forma, de repente nós vamos descobrir que também o outro aspecto tem o seu lado prioritário, tem o seu lado grande, etc. Não é? E assim como ele fez essa explanação conosco no final do capítulo passado, quando ele confrontava o estudo da Torá com as mitzvot práticas. Nós falamos que, em princípio, as mitzvot práticas acabam prevalecendo, porque é mais através delas que se realiza o propósito divino da criação. Agora, nesse capítulo, o Alter Rebbe vai fazer essa análise comparativa entre o cumprimento prático das mitzvot e a kavaná das mitzvot, atenção ou intenção ou devoção, sentimento na hora de cumprir as mitzvot, como analisando o que é essencial, o que é principal, o que prevalece, o que predomina na prática. Então ele nos diz agora, o Alter Rebbe, ve'im hotzi bisfatav, ולא כיוון ליבו, יצא ידי חובתו בדיעבד, ואין צריך לחזור. לבד מפסוק ראשון של קריאת שמע, וברכה ראשונה של תפילת 18, וכידית בריש פרק בית ברכות, עד כאן מצוות כוונה, מכאן ואילך מצוות קריאה. Ainda na sequência da premissa inicial, ele nos fala se a pessoa, de acordo com a Halachá, se a pessoa articulou as palavras do Shema ou da oração, né? Se ele sim articulou. Porque antes nós falamos o contrário, se a pessoa pensou, meditou, refletiu, com muita atenção, devoção, mas não pronunciou, não cumpriu a mitzvah, tem que voltar a ler o Shema, o Birkat Hamazon, etc. Agora o contrário, se a pessoa articulou as palavras, porém ele não estava atento ao que dizia, ela cumpriu os requisitos básicos da mitzvah. Ela falou, o seu pensamento estava divagando em uma série de outras coisas, mas falar, ela falou tudo. Não se concentrou, não prestou atenção no que estava dizendo, mas recitou mecanicamente, ou lendo, ou falando de cor, etc., mas sem se concentrar. É claro que isso não é considerado a forma ideal de cumprimento da mitzvah. O ideal é a pessoa não só falar, mas também prestar atenção no que está dizendo, se concentrar no conteúdo e recitar, seja o Shema, a oração, o Birkat Hamazon, com atenção e com intenção, com devoção. Mas aqui no caso prescreve a Halachá, se a pessoa disse e recitou sem prestar atenção, bedieved, após o fato, se já aconteceu assim, ele é considerado que cumpriu a mitzvah efetivamente e não precisa voltar e repetir o texto. A única exceção disso é em relação ao primeiro versículo do Shema, que proclama a unidade de Deus, que é a declaração básica de fé judaica, a fé no monoteísmo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus, nosso Deus é um, né? Ou a primeira bênção da Amidah. Hoje em dia a Amidah na prática tem 19 bênçãos. Né? Então a primeira bênção da Amidah, se a pessoa não se concentrar em toda a Amidah, mas pelo menos no início dela, na primeira bênção, é imprescindível a Kavaná, a intenção, a concentração básica, que ele presta atenção sobre, não precisa ser intenções cabalísticas, não é? Ou uma intenção profunda, com uma devoção intensa, mas pelo menos uma atenção básica, prestando atenção sobre o significado das palavras que está dizendo. Então,
Nos fala o Tânia que os quais, de acordo com a lei talmúdica, nesse caso precisam ser repetidos se a pessoa não estava atenta ao que dizia no primeiro versículo do Shema e na primeira bênção da Amidah, como consta no Talmud, no segundo capítulo do Tratado Brachot. Lá se fala sobre a mitzvah da leitura do Shema, que até aqui, ou seja, a declaração de fé no primeiro versículo, até aqui a mitzvah requer intenção correta, e daqui em diante a mitzvah consiste simplesmente na leitura das palavras em voz alta. Se a pessoa fez isso de forma simples, sem tanta intenção e concentração, ela cumpriu a mitzvah, desde que a primeira frase, o primeiro versículo do Shema, nesse versículo, ao menos ele teve concentração e manteve a atenção. De qualquer maneira, que nós vemos aqui sobre esse assunto, se a gente questionasse por que não basta só o pensamento na leitura do Shema, na reza, no Birkat Hamazon, por que é obrigatório que haja também a fala, que seja pronunciada, as palavras em viva voz, pela boca? A verdade é que isso não é pergunta. Ou seja, nós não podemos questionar isso. Deus ordenou assim, que isso fosse feito, a maneira disso ser feito não é só no pensamento, e sim na fala. Da mesma forma que Deus nos ordenou certas mitzvot fazer na prática, Deus nos ordenou pegar aquelas 4 plantas em Sukkot e chacoalhá-las. Por que Deus, a gente não pergunta, por que Deus não nos ordenou apenas ficar meditando e refletindo sobre o significado e efeito místico que produz essa mitzvah? Não, Deus nos ordenou fazer na prática. Ou o tefilin, por mais que o tefilin tenha a ver com subjugar os nossos sentimentos, os nossos corações a Deus, subordinar os nossos pensamentos, nosso cérebro a Deus. Então a gente também aqui não questiona, não pergunta por que Deus não ordenou apenas, podia dizer apenas, olha, sabe o que? Passe 5 minutos por dia, toda manhã, meditando e refletindo sobre como você deve canalizar e direcionar todos os teus sentimentos e pensamentos a Deus. Não. Deus nos ordenou essa vontade divina, que a mitzvah fosse cumprida dessa forma. Então, por que Deus nos ordenou falar e pronunciar as palavras do Shema, do Birkat Hamazon, da Tfilah e assim por diante? Então, isso não é um questionamento válido ou legítimo. Sim, Deus nos prescreveu. Porém, a pergunta que poderia se fazer aqui ou a pergunta que talvez mais incomoda, tudo bem, Deus nos ordenou que as palavras fossem pronunciadas, fossem ditas, etc., mas por que, quando elas são meramente ditas, sem qualquer intenção, desprovidas de atenção, por que com isso a pessoa cumpre de fato a mitzvah? Não da forma ideal, mas se já ocorreu assim, pós-fato, é considerado que ele cumpriu a mitzvah. Enquanto que no vice-versa, se a pessoa teve toda a kavaná, teve toda a atenção, toda a intenção, toda a devoção, mas não falou absolutamente, não se fala que ele cumpriu só 50% da mitzvah, 20%, ele não cumpriu nada, não cumpriu sua obrigação e tem que repetir tudo. Então, de certa forma, até para esclarecer essa dúvida ou esse aparente paradoxo que surge aqui, então o Alter Rebbe vai nos elucidar, vai nos esclarecer no decorrer do capítulo. E na realidade, junto com aquilo que foi explicado nos capítulos anteriores, desde o capítulo 35, nós vamos poder elucidar esse tema. Então, esclarecendo isso, nos fala o Alter Rebbe agora, Behainu mishum shaneshama eina tzricha tikun leatzma bamitzvot. רק להמשיך אור, לתקן נפש החיונית והגוף, על ידי אותיות הדיבור שהנפש מדברת בהי מוצאות הפה, וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר איברי הגוף. Então, nos esclarece o Alter Rebbe que a lei, a Halachá, enfatiza a fala,
e não o pensamento. Por isso, se a pessoa falou, mesmo que não pensou tanto, cumpriu a obrigação. E, por outro lado, se ele pensou mesmo que profundamente, de forma elevada, mas não falou, não cumpriu a mitzvah. Por que que ela enfatiza a fala? Porque a própria alma, a alma divina, não necessita de nenhum reparo, de nenhum conserto. Já estudamos isso anteriormente. A alma divina não veio nesse mundo por necessidade própria ou buscando uma autoelevação, uma retificação de si mesma. Ela não necessita disso. Ou seja, ela não precisa das mitzvot para se purificar, se refinar e se elevar. Então ela não necessita de nenhum reparo por meio das mitzvot. Então qual é o propósito e o efeito das mitzvot sobre a pessoa? Sendo o propósito do cumprimento das mitzvot atrair a luz de Deus a fim de reparar a alma energizante, que é a alma animal. O propósito, o objetivo das mitzvot, o motivo da descida da alma divina para esse mundo, se incorporando no plano físico, etc. O motivo de tudo isso é para que ela possa cumprir as mitzvot práticas, a fim de reparar, de retificar e consertar a alma animal energizante e o corpo. E por isso, portanto, é crucial que a mitzvah, que todas as mitzvot que a gente faça, que a mitzvah envolva a alma animal, com as suas faculdades, com seus poderes, que ela envolva a alma animal e o corpo físico. Isso acontece nessas mitzvot verbais, por meio das palavras proferidas pela alma, usando os 5 órgãos da fala. Ou seja, aqui há uma participação e atuação, uma energia investida não só da alma divina, mas uma participação ativa do corpo físico e da alma energizante através dos 5 órgãos da fala, que são, seja no momento que a pessoa fala, recita, declara, etc., o Shema, Tfilah, o Birkat Hamazon, então participam dessa mitzvah os 5 órgãos da fala, que são garganta, lábios, palato, língua e dentes. Tudo isso participa na implementação da mitzvah, portanto há uma participação ativa do lado físico e da energia da pessoa que é derivada da sua alma animal. E esse é o propósito não só da descida da alma, mas de toda a criação, elevar o plano físico, corpóreo, terrestre e material para Deus. Então ele nos diz, uma vez que o objetivo consiste em refinar e elevar, alinhar o corpo e a alma energizante com a divindade, e por isso aqui é imprescindível a fala, que a fala é considerado algo prático, o movimento dos lábios, a língua, os dentes, etc. E não basta apenas então somente o pensamento. Agora nos fala o Alter Rebbe que o mesmo é válido para os mandamentos práticos que a alma animal executa por meio de outras partes do corpo. Então, nas mitzvot verbais, os órgãos envolvidos são esses que nós mencionamos, garganta, lábios, palato, língua e dentes. No tefilin, o braço, a cabeça, o talit, os ombros e assim por diante. Mas é essencial em todas as mitzvot envolver o lado físico da pessoa e a alma energizante, que é a alma animal. A partir de agora, o Alter Rebbe começa a nos falar do outro lado da moeda. Tudo bem, então aqui nós fizemos essa apresentação, esse início do capítulo está bem alinhado com tudo aquilo, com todas as premissas estabelecidas no capítulo, nos capítulos anteriores, reforçando, ressaltando, salientando como é a importância do lado prático no cumprimento das mitzvot, que isso está relacionado com o objetivo a missão da alma da pessoa nesse mundo e o objetivo da criação.